Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Fábio Costa e estamos juntos mais uma vez aqui no Observatório da TV para o nosso TBT da TV, relembrando nesta semana uma novela das 8, hoje é das 9, né? Que está completando 40 anos neste mês de abril. Louco Amor, de Gilberto Braga. Vamos falar de Louco Amor, porém, antes, peço a vocês o que eu peço sempre. Inscreva-se no canal, compartilhe nossos vídeos, deixe seu like, ative as notificações no sininho, comente aqui, sugira temas para nós e obrigado sempre a todo mundo aí, daqui a pouco já são 54 mil inscritos. Do dia que nós estamos aqui gravando para o dia que o vídeo vai entrar no ar, tomara já sejam 54 mil ou mais. Obrigado a todos. Louco Amor, como eu disse, está completando 40 anos. Ela foi lançada pela TV Globo no dia 11 de abril de 1983 e foi escrita pelo Gilberto Braga, contando com a colaboração de uma parceira dele em muitos trabalhos, Leonor Basser. Era o segundo trabalho que eles faziam juntos, o primeiro havia sido brilhante, entre 81 e 82, e ela já havia sido responsável pela versão em romance do roteiro da novela Água Viva, dele com colaboração do Manuel Carlos, que foi exibida em 1980. Louco Amor foi implantada, começou a ser gravada, enfim, e lançada, estreou a toque de caixa naquele começo de 1983. Ela já estava prevista para entrar no ar no horário das 8, substituindo uma história do Manuel Carlos chamada Sol de Verão, da qual nós falamos aqui não faz muito no nosso TBT da TV. Pode procurar na nossa playlist que está fácil de encontrar, foi um dos vídeos mais recentes. Só que os acontecimentos acabaram se precipitando naquele começo de 1983 por causa da morte do protagonista, de um dos protagonistas, enfim, de Sol de Verão, que era o Jardel Filho. Então a novela saiu do ar antes do previsto. E quando a novela foi encerrada, não havia como estrear Louco Amor, que chegou a ter o título provisório de Sangue Leve. Isso foi muito falado na imprensa, a novela Sangue Leve, enfim. Enquanto Louco Amor era gravada o máximo possível, no mínimo tempo possível, para que ela pudesse estrear, a TV Globo exibiu durante 3 semanas uma reprise super compacta de uma novela de Lauro César Muniz chamada O Casarão. E de 25 de abril, que era a previsão para estrear Louco Amor, a novela foi antecipada para o dia 11. E por quê? Porque no dia 4 de abril, uma semana antes, aproveitando esse problema da TV Globo no seu principal horário de novelas, a TV Bandeirantes lançou uma novela das 8 com um super elenco e de um ótimo autor, que era o Jorge Andrade, chamada Sabor de Mel. E nessa primeira semana, competindo com O Casarão, Sabor de Mel foi muito bem para os padrões da Bandeirantes e para os padrões de uma novela exibida às 8 horas, fora da TV Globo, e que não fosse uma das novelas mexicanas do SBT, que naquela ocasião já exibia tanto novelas nacionais como novelas mexicanas e tinha uma parcela interessante da audiência, talvez mais em São Paulo do que no Rio, mas tinha. Então, viu-se que se você ficasse mais 2, 3 semanas sem o Louco Amor no ar, Sabor de Mel podia se estabelecer como uma audiência que não cairia mais. As pessoas não largariam quem estava acompanhando. Então, Louco Amor foi antecipada e estreou no dia 11. Do que é que tratava Louco Amor? Louco Amor, que Louco Amor é esse do título, né? A gente pode falar que é o romance central do início da história, vivido pela Patrícia, que é a Bruna Lombardi, uma moça riquíssima, filha de um embaixador, o André Dumont, que é o Mauro Mendonça, e o romance da Patrícia com o filho da cozinheira da casa deles, a Isolda Nissete Bruno, que é o Luiz Carlos, papel do Fábio Júnior. Essa diferença social incomoda muito, esse romance com diferença social incomoda muito a madrasta, que é praticamente mãe da menina, a Renata Dumont,
a embaixatriz, que é a Teresa Raquel. E isso faz com que ela queira deixar esses dois separados de qualquer forma, né? Eles se gostam muito desde crianças. Os três crescem juntos, né? O Luiz Carlos, que é filho da cozinheira, filho da empregada, e a Patrícia e o irmão da Patrícia, esse filho da Renata. A Patrícia não é. O Lipe, que é o Lauro Corona. Depois que o romance dos dois evolui bastante, se é que vocês me entendem, e acontece uma coisa muito desagradável, a Patrícia vai passar um tempo na Europa, enfim, e o Luiz Carlos acaba perdendo o convívio com ela, claro, né? O que acontece de tão desagradável? Numa festa na casa da família Dumont, cujo dono, na verdade, não é o embaixador, e sim o seu irmão mais velho, Edgar Dumont, que é o José Levgoy, um senhor já um pouco esclerosado e muito rico. Tem uma festa lá na casa e a Renata quer manter o Luiz Carlos sabendo sempre o seu lugar. Então ele não pode participar da festa. Ele vai cuidar dos carros dos convidados, do lado de fora, uniformizado, etc. E durante a festa ela tem um pretendente para apresentar para a Patrícia, que é um rapaz chamado Marcelo, se eu não me engano, interpretado pelo Edson Celulari, numa participação. O Luiz Carlos se revolta muito com toda aquela situação, mas tem uma gota d'água, que é o seguinte. Quando a Renata vai ao lado externo da mansão, conversando com esse rapaz que ela quer casar, a enteada, enfim, a chave do carro, ela cai no chão. E o Marcelo, né, ele vai querer pegar a chave, ela fala, não se incomode. Luiz Carlos, a chave não. Minto. O isqueiro, ele vai querer acender um cigarro, enfim, o isqueiro cai, aí ele vai querer pegar, ela fala, Luiz Carlos, pegue você o isqueiro, você não viu o isqueiro do Dr. Marcelo? Caiu no chão e tal. Ele fica possesso com aquilo. E vai nos fundos onde estão guardados os cachorros da casa e literalmente solta os cachorros. São cachorros ferozes, que saem correndo pelo meio dos convidados e mordem gente e o diabo. E o embaixador acaba se acidentando com esse incidente dos cachorros e fica manco, fica coxo. Ele fica com uma dificuldade de locomoção provocada por um tormento ali que ele passa por um ataque mais violento de um dos cachorros. São Dobermans, se eu não me engano. Nessa época, anos 70, anos 80, estava muito em moda Doberman, e inclusive com a imagem desse cachorro sendo vendida com uma ferocidade, uma violência, algo como hoje a gente enxerga quando se fala dos pitbulls, né? Pois bem, isso azeda a coisa, né? A Patrícia vai para a Europa, não tem muito clima mais ali para o Luiz Carlos, passam-se alguns anos e ele foi estudar comunicação, se formou em comunicação, é jornalista, mas não arrumou emprego na área, trabalha numa loja de sapatos. A sua mãe, a Isolda, é muito seca, muito fria com ele, né? Não tem assim um grande carinho de mãe. E ele não entende muito bem aquilo, mas ele acha que é porque quis ser mais do que deve, não conhece o seu lugar, enfim. Mas ela guarda bastante segredos relacionados ao seu passado e ao de Renata, a embaixatriz. E quando a novela começa, nós temos a volta de Patrícia ao Brasil, logo nos primeiros capítulos, com um bebê pequeno, que é filho dela, enfim, chega-se a pensar em falar que é filho da Renata com o embaixador, mas, né? E o Luiz Carlos tem certeza que aquele filho é dele, o João, que é interpretado pelo Eduardo de Michele. E isso dá uma animada na vida do Luiz Carlos, porque, embora ele não esteja como ele gostaria, a volta da mulher amada pode fazer com que a vida dele entre nos eixos mais facilmente, não pelo dinheiro dela, mas pela injeção de ânimo que aquilo pode lhe dar. Depois de um reencontro efusivo, feliz, enfim, a Patrícia e o Luiz Carlos veem que o tempo os modificou e que, na verdade, não dá mais para eles ficarem juntos. E talvez nunca tivesse dado. Porque ela não quer abrir mão da vida de luxo, riqueza, conforto que tem com a sua família para ir enfrentar uma coisa completamente sem o mesmo status com o Luiz Carlos, com uma carreira ainda por começar como jornalista.
isso os afasta, além da mentira, claro, dela esconder dele que é o pai do garoto. Aos poucos, enquanto arruma um emprego também como profissional de comunicação numa revista famosa chamada Estampa, que é de propriedade do Guilherme, o Reginaldo Faria, e da sua mulher, a Muriel, a Tônia Carreiro, o Luiz Carlos acaba se interessando, se aproximando de uma jovem jornalista como ele, que se formou com ele, chamada Cláudia, que é a Glória Pires. Na época, a Glória e o Fábio eram casados. E a Cléo, filha deles, havia nascido fazia pouco. Ela nasceu em 82, né? Se eu não estou enganado. Cláudia é namorada do irmão da Patrícia, o Felipe, o Lipe. E ele gosta dela, é apaixonado pela Cláudia, mas a Cláudia só gosta dele porque ele é um menino bonito, agradável, enfim, mas é rico, principalmente. E ela cresceu num lar em que as condições difíceis, a falta de dinheiro para fazer as coisas, enfim, sempre atrapalharam muito a vida dela, da irmã, a Carlinha, que é a Beth Goulart, que gosta muito do Lipe e fica chateada porque a irmã não gosta e é dele que ela gosta, enfim. A mãe delas, a Isadora, que é a Arlete Salles, que costura para fora para ajudar no dinheiro de casa, porque o marido, o Alfredo, que é o Fernando Torres, é um fotógrafo de imprensa e nunca conseguiu se acertar muito na vida também. Então, isso faz com que ele beba para fugir dos problemas, fugir das pressões, embora já seja um senhor de uma certa idade, né? Ele é frustrado por não conseguir dar à família uma vida mais confortável, é muito cobrado pela mulher, né? E a Cláudia, de certa maneira, a gente pode dizer que ela vê no Luiz Carlos uma pessoa com a possibilidade de se tornar o Alfredo amanhã. Então, como ela sabe como é a vida da mãe dela, ela não quer ter a mesma vida. Então, ela se apaixona pelo Luiz Carlos e ele por ela, mas ela resiste o quanto pode a viver esse amor para não perder o Lipe e também porque o Luiz Carlos pode representar para ela uma coisa que ela não quer para si. Mas rende-se a esse amor. E ao mesmo tempo, nós temos Patrícia, no decorrer da novela, se aproximando por artes de Renata, de um rapaz muito bonito, atraente, enfim, de relações misteriosas com a Renata, chamado Márcio, que é o Carlos Alberto Richelli, naquela altura já casado com a Bruna Lombardi na vida real, e são casados até hoje, né? Patrícia e Márcio se casarem pode ser muito bom para Renata, porque a gente só fica sabendo disso quando a novela se desenrola, né? Renata é mãe de Márcio e o deixou a vida inteira aos cuidados do seu pai, o avô do Márcio, que é um senhor chamado Agenor, o papel do Mário Lago. Márcio, na sua infância, quando ele era bem pequeno, foi criado pela Isolda. Então a Isolda criava o seu filho, o Luiz Carlos, e o Márcio. Depois, quando ele cresceu um pouquinho, a Renata, sem nem ver o garoto por anos, pegou para criar e deu na mão do pai dela. Ninguém sabia que ela tinha esse filho, só a Isolda. Só que Isolda, que é amiga da juventude que a Renata tenta esconder, quando teve que devolver à amiga o filho, ela aprontou uma. Ela pegou o seu filho e deu para Renata. Então, quem foi criado pensando ser filho da Renata foi o Márcio, filho da Isolda. Tá dando para entender, né? E o Luiz Carlos, aí a gente entende por que a Isolda não era exatamente aquela mãe carinhosa, amorosa com ele, porque ela não era mãe dele. A mãe do Luiz Carlos era a Renata. Isso é um lance de novela mesmo, né? Aquela coisa que as pessoas olham e falam, pois é, e o Gilberto odiava essa novela. Isso dito por ele, né? Não por mim. Pois é, já falamos mais nisso. O Luiz Carlos, filho da Renata, era a pessoa que ela mais queria prejudicar sobre a face da terra. E fez isso a vida inteira, mas sem saber, claro. Quando todo mundo sabe, é uma coisa que mortifica todos, porque ela se dá conta do que aconteceu, enfim. E o Márcio tem uma morte muito triste, né? O Márcio morre, se eu não estou equivocado, numa explosão de uma lancha, de um barco, enfim. E quando essa verdade é esclarecida por uma Isolda muito triste com tudo que acontece, né? Mas o Márcio ainda está vivo quando a Renata é revelada no seu passado, né? Isso vai
descredibilizando muito a embaixatriz, a grande vilã da novela, diante dos olhos das relações sociais ali daquelas pessoas, né? E quem ajuda a Cláudia e Isolda a esclarecer a verdade é a Muriel, porque na juventude Muriel era apaixonada pelo embaixador André Dumont e ele lhe foi roubado da Renata, né, a gente pode dizer. E ela vive um relacionamento muito bom com o homem mais jovem, o Guilherme, embora tenha problemas com a sua sogra, Ananda, que é a Rosita Tomás Lopes. E Muriel tem um filho da idade do seu marido, mais ou menos, o Jorge Augusto, que é o Antônio Fagundes, que não faz a novela desde o começo e nem fica até o final. Ele é um jornalista que mora no exterior, vem para o Brasil passar um tempo e acaba se envolvendo com Lúcia, a irmã de Guilherme, que é interpretada pela Cristiane Torlone. E Lúcia vive um casamento infeliz com Fernando, que é o Carlos Eduardo Dolabella, o responsável pela administração dos negócios de Edgar Dumont. Edgar Dumont, José Levgoy, junto com a embaixatriz, a gente pode dizer que é o personagem mais popular, mais querido e mais lembrado de Louco Amor. Fez muito sucesso esse personagem, que era um senhor caduco, né, que vivia meio alheio assim à vida à volta dele e se apaixonava perdidamente, se casava com uma mulher pobre, mas que era muito espontânea, ingênua, o fazia feliz e gostava muito dele, a Gisela, que ele chamava de Gisele, que era a Lady Francisco. Esse casal fazia muito sucesso e a Renata odiava a Gisela, porque além dela ser pobre, etc, etc, enfim, o fato do Edgar se casar faria com que dificultasse a herança dele ficar para os filhos dela, o Lipe e a Patrícia, né? Então ela inventa de usar a ambição, o interesse de uma filha que a Gisela criou com muita dificuldade, sozinha, sem pai, a Luciana, que é a Bia Seidel, para ver se a Luciana não casa com o Lipe. Só que a essa altura o Lipe está separado da Cláudia e, enfim, enxergou, aceitou o amor da Carlinha, está junto com a Carlinha. Então a Renata precisa separar o Lipe da Carlinha. E no final da novela tem uma cena do Lipe revoltado, né? Porque ele descobre que foi a mãe que quis separar ele da Carlinha, fez uma armação para falar que a Carlinha estava botando chifre nele com o Márcio e tal. E ele fala assim, mas você quer me casar com Luciana? Então você nunca parou para pensar se eu gosto ou não gosto da Carlinha? Aí ela fala, mas meu filho, a Luciana é uma menina melhor para você, ela tem mais tutano. Essa personagem é fantástica. E o nome dela não era Renata, era Agetilde. Repito, Agetilde Rocha. Esse nome dela era uma junção de Agenor, lembra o Mário Lago? Agenor e Matilde. Então ficou Agetilde. Teve uma infância pobre, conheceu, quando jovem, um homem pelo qual ela se apaixonou, mas que era pobre, o Milton Moraes, que interpretava, chamado Sérgio. Ele entra na novela no decorrer, quando as coisas vão se esclarecendo, né? Conquista o coração da Isolda, inclusive, se casa com ela no final. Ela merece um pouco de felicidade depois de ter a vida desgraçada pela Renata, né? Ou melhor, pela Getilde. E ela se dividiu durante algum tempo entre Sérgio, de quem ela realmente gostava. Nessa época ela vendia bala, cigarro em boate, esse tipo de coisa. E, por causa desse seu trabalho, ela conheceu um homem muito rico, que era um irmão de Edgar e André Dumont. Um dia deu uma confusão, porque os dois descobriram que tinham a mesma namorada, enfim e tal, e acabou que o rapaz se suicidou, o outro irmão Dumont. E por conta disso, e também porque o nome dela, enfim, né, era incomum, né, ela trocou de nome para Renata e teve um filho do Sérgio, que é o Luiz Carlos, mas enfim, né, isso que eu já contei. E a Isolda sabia de tudo isso, porque, como ela mesma diz contando, na juventude as duas moravam na mesma cabeça de porco. E depois ela se aproximou de um irmão do homem por cuja morte ela foi responsável, a gente pode dizer, né? O André, que já era viúvo, e se casou com ele.
com o nome de Renata. Essa cena da revelação da Agetilde, que é a Renata, é fantástica, né? Porque eles dizem, o seu nome, Renata, na verdade não Renata, né? Agetilde Rocha. E aí o Carlos Alberto Richelli fala, isso não é possível, gente, isso é mentira. Ninguém chama Agetilde, o que é isso? É uma cena que reúne ali o elenco todo, ou quase, né? Porque é o clímax maior da novela, né? E a Teresa Raquel, que é uma grande interpretação, ela, conforme todo mundo vai sabendo do passado podre dela, né, ela vai caindo assim pro lado num sofá, assim, e assim, que minha vida acabou, meu Deus, é fantástico. Louco Amor tem que entrar no Globoplay, gente. Gilberto Braga não gostava dela, porque foi uma novela que ele escreveu, segundo ele mesmo, por honra da firma, né? Ela dava muita audiência, fazia muito sucesso, mas não tinha nenhum prestígio com as classes A e B, que ele costumava retratar nas suas novelas e que prestigiavam muito as suas novelas. Louco Amor era uma novela um pouco diferente na obra do Gilberto Braga, na qual ele fez mais concessões, por assim dizer. Ele não gostava de ter a Bruna Lombardi como intérprete, e por essa razão essa personagem enfraqueceu do começo para o fim da novela, ela se torna outra coisa, passa por um processo de barruanização, né? E é uma novela de muito sucesso, dava muita audiência, Louco Amor, mas que por conta de um motivo ou outro, e também porque ao longo de toda a década de 80, nunca é demais dizer, as novelas das 8, elas não eram reprisadas, à tarde principalmente. Então vale a pena ver de novo, não exibiu Louco Amor, e Corpo a Corpo, e Brilhante, e Sétimo Sentido, não é porque essas novelas não fossem boas ou não tivessem feito sucesso, mas sim porque havia problemas para exibir essas novelas à tarde, tá? Então, quem se liga muito em números e acha que a novela não foi reprisada, é um flop, essas bobagens, tem que rever esse tipo de conceito, né? Então, Louco Amor, para os padrões da época, quando podia ser reprisada, digamos assim, estava velha. E aí, as porteiras das novelas das 8 do Vale a Pena Ver de Novo só se abriram nos anos 90, quando ela já tinha quase 10 anos, né? Mas é uma novela de grande sucesso. Não se deixe enganar pelo fato dela não ter sido reprisada até hoje, inclusive. Canal Viva e Globoplay podem nos ajudar com essa, né? Essa novela, ela não terminou, tamanho foi o sucesso desses personagens, ela não terminou com uma cena do casal principal, Cláudia e Luiz Carlos. Eles têm uma cena no final, claro. Mas a cena em que aparece o fim na tela é de Edgar e Gisela, que ele fazia confusões por causa da sua memória já falha, era esclerosado, né, como se dizia, e quando ele errava alguma coisa e a pessoa corrigia, ele falava, e eu não sei. É essa frase que encerra a novela. Ele muito feliz com a Gisela, encontrando milhares de dólares que tinham sido escondidos pela Renata. E ele fala, e eu não sei. Louco Amor, uma novela que além desses atores que eu citei, teve também no seu elenco Clementino Quelé, a Lourdes Maier, a Yolanda Cardoso, a Cláudia Costa, enfim. É um elenco muito bom, participações especiais muito interessantes da Ilka Soares, do Gilberto Martinho, do Otávio Augusto, e vale a pena ver de novo, como diz o nome da nossa clássica sessão. TBT da TV, semana que vem, está de volta. Antes da despedida, né, Louco Amor foi dirigida sob supervisão do Paulo Biratã, pelo José Wilker, pelo Ari Kozlov, pelo Wolf Maia e pelo Fred Confalonieri. Semana que vem estamos de volta para mais lembranças. Um abraço a todos e obrigado pela audiência.